Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando. Hoje vamos iniciar mais uma live super especial com duas convidadas que vocês vão adorar, Maria e a Pamela. Vou chamá-las para essa nossa conversa. Primeiro vou me apresentar, eu sou a Bruna Macluf, sou nutricionista e sou supervisora da equipe de nutrição da Clínica Seven. Muito obrigada por todos que estão participando aí com a gente. Vou convidar essas duas convidadas. Boa noite. Gente. Bom, enquanto elas não entram, eu vou falando um pouquinho hoje qual é o nosso tema, que é um tema super especial, que é um pouco sobre o efeito sanfona, né? O efeito sanfona, ele é das maiores questões quando a gente fala sobre o emagrecimento, né? Muitos pacientes chegam aqui na Clínica Seven e sempre nos relatam muito, ai, Bruna, ou para as outras nutricionistas, né? Essa é uma das grandes questões que eu tenho, né? Eu sempre vivi muito isso do efeito sanfona. Minha vida é passar por esse processo de aumento de peso, né? E também depois desse reganho de peso. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Só esperar as duas entrarem e a gente já conversa. Pamela, eu mandei o convite, ela tá falando. Oi, Olá, tudo bem? Prazer aqui na nossa live de bem, hoje. você? Ai, tô super feliz. E é um assunto que é vivo, como você falou aí do seu, eu também passo muito por isso. E tem muita gente que tem muita dúvida sobre ele, né? Que é como se fosse algo que a gente não consegue se desfazer, né? Porque passa. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem, Olá! A gente joia? está aqui. Tudo bem, meninas? Estamos aqui só Gente, iniciando, Maria, te aguardando aqui. Boa noite. tudo jóia? Ai, joia. A gente estava falando um pouco sobre esse tema, né? Que é um tema super discutido. As pessoas têm várias dúvidas em relação a isso. E é bem importante, né? Então, acho que vai ser uma conversa boa, né? Sim, eu também acho. Muitas dúvidas, ó, tô cheia de perguntinhas aqui das leitoras. Legal. Bom que a gente vai também tirar todas as dúvidas, né? Eu vi que tem dúvidas tanto da Maria como também da Pamela, né? E a gente vai aproveitar também um espacinho para poder tirar essas dúvidas. Estava me apresentando, já me apresentei, todo mundo acha que também já conhece vocês. Maria e a Pamela são influenciadoras e pacientes e parceiras aqui da clínica, né? Duas queridas que fazem tratamento aqui com a gente. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse efeito sanfona. E depois a gente queria escutar um pouco a experiência de vocês em relação ao tratamento, aí depois a gente vai falando um pouco dessas perguntas, né? Que o efeito sanfona, ele, na verdade, assim, só para a gente iniciar, eu acho que é um ponto importante, que aí eu acho que cada uma pode falar um pouco da sua experiência, ele tem uma relação tanto com o histórico anterior, né, de dietas que a gente já fez na vida, ele então é o pré-dieta, vamos dizer assim, ele tem também influência de como a gente
faz o processo de emagrecimento por si. Então, tem que ser um processo de emagrecimento com saúde, e aí depois vocês podem falar um pouco do processo de emagrecimento de vocês também, como é que foi essa experiência. E o pós, né? Que ele é tão negligenciado, e é uma das partes também mais importantes. Quando a gente pensa no processo de emagrecimento, ele muitas vezes esse cuidado é para o resto da vida, né? Eu acho que isso também é uma chave que a gente precisa mudar. A gente tem que passar por fases mais específicas do emagrecimento em si, mas passado essa fase, a gente tem que lidar com o estilo de vida saudável para o resto da vida, né? Essa é a grande chave. E aí eu queria escutar um pouquinho vocês, a Maria também aí um pouco falando, né, de como foi o processo de emagrecimento dela aqui na clínica, né? Depois a Pamela pode falar para a gente também como que foi. Ela estava citando um pouco que ela já teve isso bem vivo, né? Essa questão do efeito sanfona, né? Então ela pode compartilhar com a gente aí também. Começa com a gente aí, Maria? Ah, pode ser. Eu ia falar para a Pamela começar, mas tanto faz. Tanto faz. Vocês quem sabem. Bom, gente, na verdade, a minha experiência com a Clínica Seven começou porque eu tive a minha segunda filha em março de 2020, bem no início da pandemia, que era aquela coisa, né? Além do físico, que você ficava em casa, né? Sem fazer nada, e a gente ficava ansiosa. Tinha o psicológico também. E aí eu falei, bom, tô danada, né? Porque eu vou ter que ficar em quarentena, enfim, em casa, ansiosa, ainda pós-baby, né? Que eu preciso emagrecer os meus quilinhos da gravidez. Eu engordei 14 quilos. Eu não engordo pouquinho, não. Eu engordo até que... Da Maria Antônia eu engordei 15 e da Maria Cecília 14. Enfim, e aí que a Clínica Seven, graças a Deus, apareceu na minha vida. E eu confesso que fez toda a diferença, assim. Eu sempre falo para as minhas leitoras, não tô fazendo publi, não. É que bom que eu tenho a oportunidade de falar de verdade, né? Com verdade, uma experiência que eu estou tendo com a Clínica Seven. E poder indicar uma coisa que realmente funcione. Enfim, e aí eu falei lá deixa eu pensar quando, agosto. Em agosto de 2020, já tinha uns 6 meses que a Cici tinha nascido. 5. Eu falei, bom, eu preciso começar um planejamento para eu ir, assim, emagrecendo com saúde, sem loucuras, que isso não é o meu perfil. E isso eu tenho muito a ver, assim, com a Clínica Seven. E aí que a gente começou um plano de emagrecimento. E eu perdi 4 quilos em 20 dias. Para vocês verem o tanto que eu estava inchada também, né? Da gravidez e enfim, dos dias em casa, comendo horrores. E aí a gente começou dia 1º de setembro, uma dieta bem regrada. Eu falei para minha Nutri, que é um amor, inclusive. Eu falei, eu quero fazer uma bem regrada para eu também ver um resultado mais rápido e ficar super animada e, enfim, emagrecer tudo que eu preciso. E aí a gente começou, foi muito bom, porque a Clínica Seven dá uma assistência diária. Qualquer coisa, dúvida que eu tenha, ou uma vontade de comer um doce, assim, de, sabe, pôr o pé na jaca, eu falo com a minha Nutri, ela já me responde. Esse apoio é muito importante, eu acho. Eu não faço sozinha. Eu senti que eu não fiz sozinha, sabe? Eu tive muito acompanhamento e sempre pegando esse lado saudável, que para mim é número 1, a importância. E aí foi isso. Eu perdi 4 quilos no mês de setembro. E agora, em fevereiro, eu queria também, né, continuar perdendo. Porque aí teve o Réveillon, Natal, essas coisas. E aí, em fevereiro, eu perdi mais um pouquinho. E agora, voltando, eu já tenho esse planejamento com a minha Nutri. Em agosto, a gente já vai focar de novo. Mas é isso, eu acho legal que... Qual que é o ponto super positivo? É você mostrar as suas necessidades e adaptar a sua dieta a elas. É isso que é muito bacana da Clínica Seven. Então, eu falei, olha, junho eu vou viajar. Querendo ou não, eu não vou conseguir seguir uma coisa muito regrada, até pelos alimentos, né?
fica em hotel, não é a mesma coisa de você estar na sua casa. E aí a gente super adaptou e foi ótimo. Está sendo muito bom. Legal. Eu acho que essa visão ela é bem importante, né? Para o sucesso do tratamento acontecer, ele tem que ter esse olhar muito específico para cada pessoa, né, que está na nossa frente. É. E a gente se compara muito com o outro, né? Isso é uma questão que a gente trabalha muito com os pacientes. Assim, a sua rotina só você tem, né? A sua questão genética, a sua história de Seu corpo é vida, diferente do outro, seu tudo é diferente. então, a gente tem que olhar essa individualidade, por mais que a gente tenha, né, métodos de emagrecimento, tem questões que já são, né, muito consolidadas em relação ao processo de emagrecimento, mas ele só funciona quando acontece um encontro, né? Eu sempre falo muito com os pacientes, eu falo, emagrecimento é um encontro. O paciente, claro, né, ele tem que entender e sair da sua região de conforto para poder fazer algumas mudanças para Sim. ver o resultado. E, ao mesmo tempo, né, o profissional que está atendendo, ele tem que olhar para essa individualidade, para essa rotina que é tão dinâmica, né? Porque essa questão da rotina, ela muda o tempo todo, né? Estamos vivendo em períodos também que muito incertos em relação a tudo, né? Então, um dia eu estou treinando na academia, de repente eu já não estou treinando mais, porque não pode ir, tem que adaptar o treino, aí eu fico sem treinar, ou fico mais em casa, ou não, agora eu vou para o trabalho, né? E essa questão dinâmica da nossa vida, ela interfere nos nossos hábitos de vida. Então, isso é bem importante, o que a Maria ressaltou, né? Isso é um sucesso para o tratamento mesmo. Se a gente não olhar para isso, a gente vai colocar todo mundo na mesma forma, né? E aí não vai dar E é certo. exatamente o que a Clínica Seven não faz. Por isso que eu acredito muito. Nossa, demais. É muito adaptado para a pessoa nas necessidades dela. E essas necessidades, elas mudam também, né? Porque uma coisa é falar, vou te ver daqui 30 dias. Daqui 30 dias já aconteceu de tudo na nossa vida, né? A gente já viajou, já às vezes a imunidade não estava tão boa, o intestino alterou e esse contato mais próximo, ele consegue fazer com que a gente tenha mais esse acompanhamento dessas nuances da nossa vida, né? Sim. E você, Pamela, conta um pouquinho aí pra gente. Ai, gente, olha, eu sinto muita segurança em falar da Clínica Seven, porque quem me acompanha desde sempre aqui já, eu acho que tem 5, 6 anos que eu estou no Instagram, as pessoas veem a minha oscilação de peso. Seja porque eu engravidei, daí eu engordei, né, os quilos da gestação, seja porque eu tô passando por um período de ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, seja por qualquer outra coisa, então eu fico nessa oscilação. Então, às vezes eu tô muito magra, às vezes eu fico mais encorpada, eu não falo que eu engordo, em si, porque eu fico mais distribuída. Mas eu conheci a Clínica Seven tem mais ou menos uns 9 meses, eu acho, já que eu já venho fazendo um acompanhamento. E o que me surpreende é o que a Maria acabou de falar, é que é um tratamento totalmente personalizado, o que me deixa muito tranquila em confiar, sabe, em entregar literalmente na mão de vocês, porque a minha Nutri também ela é maravilhosa. Eu acho que a Clínica Seven escolhe a dedo os profissionais que trabalham na clínica, porque elas são atenciosas. Já passei por 3 nutris diferentes em várias etapas. Então, pós-gestação foi uma, ali no meio de outra coisa que eu estava vivendo, que eu estava sem treinar, a pandemia, foi outra, agora que eu estou treinando, bem regular, bem bonitinha, é outra. Então, eu acho que escolhem a dedo os profissionais que têm essa capacidade também de entender e de ouvir o paciente, né? Porque às vezes é muito fácil você dar uma receita ali, uma dieta ali para o paciente, sem você nem sequer ouvir o que ele tem para fazer. Eu falo que a clínica serve como se a minha nutricionista é como se fosse uma terapeuta para mim, porque ela fala assim, como é que está sendo a sua semana? Eu escolhi o plano que é semanal, então toda semana eu converso com a minha nutri. Aí é como se fosse uma terapia para mim. Falar assim, ó, é o seguinte, essa semana eu consegui de segunda a sexta, foi ótimo, sábado, domingo, jarquei. Ou consegui fazer de domingo a domingo lindo. Ou, nossa, na segunda-feira eu já pisei na bola. Então, eu tenho uma conversa muito aberta e ela me dá caminhos que eu posso escolher para seguir, para chegar onde eu quero. Então, o primeiro de tudo, eu falo assim, ela fala assim, Pamela, o que você deseja? Eu falei assim, eu desejo ficar com tantos quilos e perder massa, perder gordura e ganhar massa magra, um exemplo. E ela vai traçar esse caminho
Mas no final de tudo, só depende da gente, sabe? Então, assim, a Clínica Seven, pra mim, ela é um step muito importante, porque ela é o primeiro degrau que eu vou pisar e que eu vou me segurar, me sustentar para eu poder continuar a minha caminhada. Mas a minha caminhada vai depender de mim. Mas esse porto seguro, esse alicerce que eu tenho ali, a Clínica Seven dá. Porque para mim é sensacional. Toda semana eu consegui ter ali meia hora, 15 minutos conversando com a minha nutricionista e falando tudo sobre a minha compulsão alimentar, por exemplo, sobre essa minha ansiedade, porque a minha ansiedade eu desencadeio ela totalmente na comida. Então é importante esse cuidado, sabe? Não é uma consulta aleatória a cada 3 meses e tô aqui seu plano alimentar, você vai fazer, você vai seguir esse plano alimentar aqui e tá bom, fica a Deus dará. Então a gente tem um acompanhamento mais próximo, sabe? E olha que eu vou falar que a minha consulta, desde quando eu comecei, foi na pandemia. Então é totalmente online. Eu nunca fui na Clínica Seven em São Paulo, eu nunca fui fisicamente. Então a minha consulta é totalmente online. E eu sinto essa segurança, sabe? Eu sinto esse conforto em falar tudo que eu quero. E eu consigo ser ouvida e ela consegue entender o que para mim é o melhor, ela consegue entender o que eu preciso e a gente conseguir construir algo sólido, algo bacana, que é o meu desejo. Legal. E essa questão de ser virtual é um ponto bem importante, né? Porque a pandemia, ela nos trouxe algumas questões que a gente teve que se reinventar, né? E uma delas foi esse contato também somente virtual, né? No começo, muita gente ficava assim, ai, será que dá? E aquele contato que a gente tem? E o acompanhamento, como que vai ser? E com a experiência, né? Hoje a gente já tem bastante experiência com o atendimento virtual, a gente percebe que o resultado é igual, assim, isso é muito interessante. Por quê? A questão do resultado final do emagrecimento, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de carinho, ele precisa dessa atenção, ele precisa, né, dessa reformulação o tempo todo. E isso, seja virtual ou seja presencial, a gente consegue fazer de uma forma bem tranquila, né? Então, isso é uma experiência interessante de ver como o virtual também pode dar certo, né? Porque tem muitas pessoas que perguntam, mas eu moro fora, como é que eu faria o tratamento? Eu acho que essa é a Você diferença mora da clínica. fora, né, Pamela? Eu moro em Foz do Iguaçu. Ah, então, e eu também no interior de São Paulo e a gente faz, né, da mesma forma, enfim. A 10 minutos, 20 minutos antes da consulta, a Nutri vem assim, Pamela, você está preparada para a nossa consulta? Sei lá, 8h30, e é 8h20 ela fala, e daí às vezes eu tô no Uber, eu já fiz reunião com ela, ou eu tô em outra reunião, eu falo assim, ai, minha reunião atrasou, não consigo. Ela falou assim, então me manda um áudio do que, como foi sua semana, do que você tá sentindo, que eu te respondo. E ela passa depois, não importa o horário, ela vai passando tudo, sabe? Então, assim, é uma relação de muita confiança, sabe? E eu sei, eu até falei ontem nos meus stories, que eu até falei que a gente ia fazer essa live, que eu consegui emagrecer, consegui ficar no peso que eu queria, só que eu passei por um período, ai, meio assim, eu falei pra minha Nutri, Nutri, eu não tô conseguindo fazer dieta agora. Eu falei assim, eu não vou fazer, tá? Porque assim, tá tudo muito pesado aqui e meu escape é a comida. Então eu falei assim, me dá uma pausa aí de um tempinho que eu já volto. Enfim, nesse meio tempinho eu engordei, né? Assim, bastante. Eu tô com peso de quando eu pari as minhas crianças. Eu tenho 2 filhos também. Eu falei assim, Jesus, agora eu preciso voltar. Eu falei com ela essa semana, ela falou assim, Pamela, calma, a gente vai voltar, tudo muito tranquilo, muito leve. Então ela pediu como é que estava sendo a minha alimentação nesse período que eu relaxei, que eu pedi essa pausa, que na verdade, ela conversando comigo, ela falou assim, Pamela, você tem que entender que é um lifestyle teu, né? Que você tem que introduzir isso que eu passo para você na sua vida. Então tem que ser algo muito gostoso de você fazer. Não tem que ser uma punição, uma tortura. Ai, meu Deus, vou comer, sei lá, brócolis e vai ser difícil. Tem que ser algo muito leve para você. Então a gente vai começar adaptando o seu cardápio novamente, mas de uma forma que seja leve para você, que você consiga fazer naturalmente. Então isso que eu acho legal. Não foi uma profissional que fala assim, meu Deus, por que você fez isso? Sabe, ela já entendeu o que eu estava passando, já abraçou e já está construindo uma nova história comigo, sabe? Ela já me deu a mão ali e está caminhando junto comigo. Então, para mim, isso não tem preço, sabe?
Eu acho que é esse caminhar junto, né, que vocês falaram bastante, né? Acho que essa é a grande diferença. Quando a gente caminha junto com o paciente, o objetivo dele é nosso também, né? Então, e vira um grande objetivo, né? Eu falo muito para os pacientes, eu falo, ó, seu objetivo é meu também, então vamos entender o que está acontecendo, né? Que momento de vida está vivendo, né? E isso é importante, porque tem momentos que a gente está super entregue, mais dedicado para a dieta, a vida está mais equilibrada, tem momentos que parece estar tudo de cabeça para baixo, né? E aí a gente precisa entender que momento é esse, né? Porque é difícil equilibrar todos os pratos da nossa vida ao mesmo tempo. Então a gente tem que encontrar muitas vezes esse equilíbrio. É verdade. Ô, Nutri, eu recebi várias perguntas aqui sobre quando eu perguntei sobre o efeito sanfona, que eu sempre falo do efeito sanfona, que é impressionante. E você falou bem no comecinho da live, parece que quando a gente chega no nosso objetivo, a gente relaxa. A gente volta e o efeito sanfona, ele vem com tudo, assim, vem. Parece que você, não, sei lá, meu objetivo é 60 quilos. Cheguei nos 60 quilos, vou comer um pouquinho só a mais aqui que eu posso e tá tudo bem. Aí, de repente, você come, emenda uma coisa com a outra, de repente você já tá com 65. Gente, porque doce é vício. emagrecer você demora séculos, mas para engordar Rapidinho. muito rápido. Engordar Como que a gente... É muito rápido. Como que a gente pode detectar esse efeito sanfona? Assim, se a pessoa tem, fala assim, eu não sei se eu tenho esse efeito sanfona, ou eu não sei como é que eu posso cortar ele no início, sabe? Barrar ele. Não, peraí, não vou me sabotar agora. Acho que são vários fatores, assim, né? Tem uma questão, primeiro, que vai desde o processo de emagrecimento, né? O efeito sanfona, ele, na verdade, é aquilo que a gente falou, ele começa aqui. Quando eu tô no processo de emagrecimento, eu tenho que pensar em muitas coisas, né? Primeiro, o processo de emagrecimento, ele tem que ter uma alimentação nutritiva, né? Para que não tenha nenhuma deficiência nutricional. Isso é um ponto importante. Não é emagrecer a qualquer custo, a qualquer preço, porque isso depois vem a conta chega aqui depois desse processo, eu até emagreço, mas depois é um emagrecimento que minha imunidade altera, eu tenho perda de massa muscular, né? Então a gente tem que cuidar primeiro desse processo de emagrecimento com alimentos nutritivos, né? Então comida de verdade também, né? E entendendo muito nesse processo de emagrecimento o nosso corpo. Eu sempre brinco com os pacientes, a cada semana a gente vai se reencontrando com o nosso corpo. E esse processo de reencontro, ele é muito profundo, né? Então, muitas vezes no dia a dia, na correria, né, a gente cheio de coisas para pensar, é filho, é trabalho, né, marido, é a casa, né, as preocupações que a gente tem na vida com tudo que está acontecendo. E muitas vezes a gente para de olhar para a gente mesmo, né? Seja para as coisas que a gente está sentindo, para os nossos desejos. E quando a gente está no processo de emagrecimento, é um reencontro. E quando a gente se reencontra, a gente também tem que descobrir essas questões do nosso corpo. E isso é muito interessante, porque quando o paciente vai passando por esse processo, na hora que ele termina, ele já sabe várias coisas. Ele já sabe na TPM, ele já sabe que alimentos que não fazem bem para ele já sabe que alimentos que ele gosta, ele aumenta essa visão de outros alimentos que ele achava que ele não gostava, aí muda a forma de preparo, faz uma coisa diferente, fala, isso aqui eu gostei desse jeito. Então, tem que ser um processo que ele vai se redescobrindo também. Outra coisa muito importante para o processo de emagrecimento é a não perda de massa muscular. Porque, naturalmente, quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente quer perder gordura, né? E, claro, se tiver a questão dos líquidos, como a Maria disse, a gente também quer que esses líquidos, né, se estão em excesso, eles sejam eliminados. E a massa muscular, a gente precisa cuidar dela. A gente precisa cuidar porque se eu perco o músculo... Muito bem. Eu sou apaixonada por esse protocolo. E isso é importante, porque se eu não cuido desse músculo, como é que eu vou cuidar desse músculo? Com, né, por exemplo, no nosso caso, a gente cuida com o Amino 7, com a própria dieta, né, com esse acompanhamento. O amino é maravilhoso, é maravilhoso. Amo. E ele ajuda nessa preservação de massa muscular. Por quê? Se eu também já tenho uma alimentação não nutritiva, se eu perco músculo, o meu corpo, na hora que termina esse processo de emagrecimento, o efeito sanfona vai ser mais intenso. Porque o nosso músculo, ele gasta energia. Então, se eu perco massa muscular, quando eu termino esse processo, eu tô com menos músculo e a minha taxa metabólica, o tanto que meu corpo gasta, tá menor.
Então, essa é uma primeira fase que a gente precisa cuidar. Emagrecimento, ele não pode ser a qualquer custo. Porque se fizer, você pode até ver resultado em balança. Ai, que legal, perdi peso em balança. Mas depois a gente vai ter impactos na Que é o saúde. né, Nutri? Sim, total. Eu, quando era mais jovem, quando eu era mais jovem, meus 17 ali, eu fiz muitas dietas da moda, muitas dietas malucas, tomei alguns remédios, tudo mais. E eu sinto muito isso, o efeito hoje, esse efeito sanfona, veio muito lá de trás, sabe? Desse distúrbio que causou. Às vezes, esses remédios causaram alguma deficiência, que não sei, sabe? São vários fatores pequenininhos que a gente vê, mas a gente vê que isso também, que você faz essas dietas malucas, essas dietas da moda, causa esse efeito sanfona, né? Exato. Então, muitas vezes, o que a gente está vivendo agora é um resultado do nosso histórico, né? Uhum. Então, às vezes, tem alguns pacientes com metabolismo super difícil, assim, bem travado, difícil perder peso. Mas por quê? Porque já passou por tudo que vocês imaginarem, né, na vida, né? Então, muitas vezes, desde a adolescência, quantos pacientes chegam, ah, eu não faço dieta da moda desde meus 15 anos de idade. E aí chega no momento que esse resultado vem, né? Então, aí quando a gente recebe esse paciente, é um paciente que tem um metabolismo mais desafiador de fato, né? Porque a conta chegou, vamos dizer assim. Então, é isso. Emagreça com cuidado, né? Emagreça de forma acompanhada, né? Com um profissional de saúde que esteja acompanhando e olhando para todos esses fatores. Né? Se você está nutrido, né? Então a gente tem que fazer isso, seja através da alimentação ou seja com um suporte de suplementos também nesse momento, né? Para que a gente tenha um bom aporte nutricional em todo esse período de emagrecimento. Então, cuide do músculo, cuide desse emagrecimento, monitore. Isso já vai ser uma das fases para evitar o famoso efeito sanfona. Falo Então, no escute, né? Que entenda o que você está precisando, né? Porque às vezes você vai no profissional e ele é mais músculo, mais maromba ali, daí ele quer, e você quer só perder a gordura que você tem ali. Aí ele quer você muito musculosa, ou às vezes você quer muito musculosa, mas ele quer mais secar você. Então eu acho que você tem que procurar o profissional que te escute também, né? Que isso é muito importante. Ouvir o seu histórico, tudo que você já passou. Por exemplo, eu e a Maria já tivemos 2 gestações, entender como é que foram as gestações, o que nós passamos por ela, como é que foi nosso processo, quantos quilos a gente engordou. Então, eu acho que esse é o diferencial das clínicas Seven, é o diferencial de personalizar toda essa dieta, esse programa, esse passo a passo que a gente tem com vocês, que nos deixa mais segura. Eu acho que é importante, né, Maria? Nossa, demais. Desde o começo, assim, foi o que eu senti com eles. Até essa questão de você estar toda semana falando. Você não precisa esperar para ir numa consulta para saber sobre a sua dieta, se você está se dando bem ou não, qual mudança você faz. Ai, gente, é muito importante confiar, assim, eu sempre tive muito pé atrás enfim, com dieta, essas coisas. A Pamela mesmo, né, falou que já fez várias loucuras, eu já sou um pouco medrosa, então sinto muita confiança, muita. Falando, tendo esse contato com a minha Nutri e sabendo que é uma clínica muito séria. E, Pamela, você deve ir visitar a clínica pessoalmente. Ai, é linda! Eu já vi. Incrível! Para São Paulo, eu quero ir. Mas é o que a Maria falou. Às vezes a gente vai, é a dieta da minha amiga. Emagreceu não sei quantos quilos, eu vou lá. Mas às vezes sua amiga tinha uma tireoide. Não é? Às vezes sua amiga tinha uma tireoide que ela regulou, tinha não sei o que fora. Tinha isso, tinha aquilo. E você não tem, entendeu? Você tem outra coisa fora do lugar. Mas eu acho que a gente tem que. O que você falou, Nutri, a gente tem que voltar e olhar para nós mesmos, sabe? Olhar para si mesmo e falar assim, calma, eu vou entrar em dieta, eu vou entrar nessa limpeza, que eu falo que é uma limpeza porque a gente coloca coisas boas aqui dentro, né? E daí a gente tem que trazer um momento consigo mesma, sabe? Eu acho que é muito importante, faz toda a diferença, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia que gerou muita ansiedade em muitas pessoas. É um momento. E muita gente engordou nessa pandemia também.
Tá, eu tive muitas leitoras, muitas que reclamaram. Bastante. Que me acompanharam. Eu fiz. E elas falaram, vou fazer junto, posta tudo. Tanto é que eu postava diariamente o peso da balança que eu pesava em casa, todos os pratos que eu comia, tudo. Mas teve muita mulher que engordou. Assim, eu digo mulher porque é quem mais, né, veio com a reclamação de mim, mas muita gente. Eu acho que por motivos, né? Pela nossa ansiedade, o medo, né? De tudo que estava acontecendo. Muita gente ficou mais em casa, né? E mudou muita Você rotina, né? faz Às vezes era em uma rotina casa, você mais de come, trabalho, fome. você E vai aí, pra outra Fazer nada, atividade você de lazer, que falou, outras atividades de lazer estavam, né? Não poderiam fazer atividade física durante muito tempo. é, Ah, não podia ir ao cinema, não podia ir andar no parque, né? E aí ficou um foco muito em relação a isso, né? uma coisa que eu vejo, que eu vi muita diferença, Nutri, no meu, né, na minha dieta, é quando eu tô certinho tomando o Amino 7 e a glutamina. É impressionante, eu não penso no doce. Eu até perguntei pra minha Nutri, eu falei, gente, o que vocês colocam nessa fórmula? Não é possível. suplementação. Tudo suplementação saudável, natural. Mas o negócio faz uma lavagem cerebral na minha cabeça, que eu não quero comer doce. Aí, assim, eu já tive. Pílulas do hair, sabe? Do cabelo, da pele. Eu não tomo comprimido, você acredita? Eu tenho um problema com isso. Tudo meu é pozinho. É pozinho. Eu amo os comprimidos. O do Então, cabelo. várias coisas Pele. maravilhosas que eu. Meu Deus, é muito incrível, muito incrível, muito É. incrível. E essa suplementação ela vai sendo adequada de acordo com a necessidade, né, da queixa do nosso paciente. Às vezes ele tem uma questão com o intestino, às vezes é uma queda de cabelo, às vezes, né, é uma vontade de comer doce. Então é esse olhar mesmo. Isso não é para todos, né? É uma pessoa que está mais inflamada, né? Então a gente precisa cuidar disso, com dores. Então tudo isso é de fato olhar de uma forma bem específica, né? E eu recebi das leitoras que, já que a gente tá falando de personalizado, mas essa é uma pergunta unânime, é para todo mundo. Eu queria que você só desse uma dica, umas aspas assim pra gente. No ciclo menstrual, a gente altera muito os nossos hormônios e a gente incha muito. É possível a gente, sei lá, subir na balança e tá uns 3 quilos Nossa, a mais. muito. É o que mais me perguntaram. Se é normal, eu até fiz um story falando assim, gente, é normal, porque assim, é unânime, todo mundo passa. Ou é muito espinha, ou é 3 quilos a mais na balança, e de repente, quando a menstruação desce, você já dá aquela aliviada, assim, porque parece que é o corpo inteiro que derrete, que sai, né? O que a gente pode fazer nesse momento? Porque isso não é caracterizado um efeito sanfona, né? Porque é um período, hormonal que a gente tem ali de curto prazo, mas o que a gente pode fazer para dar uma aliviada? Porque é muito doce, ou muita vontade de salgado, dependendo da pessoa, ou muita vontade. Ai, enfim, meu Deus, hormônios. Ai, Jesus. Tipo uma gravidez. É bom. E é engraçado que a gente passa por isso em várias fases, né? Seja na questão do pré-menstrual, depois na questão, né, do climatério, menopausa, que também é super desafiador para todas as mulheres. Mas Mulheres. faz parte da nossa vida, não é efeito sanfona, é um ciclo mesmo de hormônios que a gente tem. E ao alterar esses hormônios, alguns reduzem nesse período, a gente tem também como efeito colateral, né? A retenção, a vontade de comer doce, a mudança de hormônio. Não é da nossa cabeça, é real, vivemos isso mesmo, né? E aí a gente tem que cuidar mesmo, né? Assim, dá para evitar? Não dá, né? É do nosso corpo, é Mas da nossa natureza, mas dá para minimizar os efeitos, né? Então é um período que a gente tem que estar muito hidratada, né? Às vezes alguns chazinhos mais diuréticos ajudam também nessa retenção, né? Então a gente pode orientar para algumas pessoas, né? Isso também tem que avaliar a possibilidade de alguns chás mais diuréticos para ajudar. Nesse período, muitas vezes o magnésio ajuda bastante a diminuir cólica, essa questão das dores que a gente sente, né? Muitas vezes tem vários alimentos que a gente come também, às vezes estou com vontade de comer um chocolate, preferir alimentos mais saudáveis, né? Um chocolate com um pouco mais de cacau, 70%, 80% de cacau, para eu poder fazer esse período, pegar uma banana
e colocar no micro-ondas, ou aquecer e colocar, seja o cacau, seja a canela, fica gostoso. Então, a gente precisa também ouvir o que o nosso corpo está pedindo. Então, nosso corpo pede realmente. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, o peso vai subir, mas tem que ter calma nesse momento. Sangue frio, porque ele também vai reduzir passado um pouco esse período. Então, também tem que ter uma certa tranquilidade. E uma alimentação equilibrada, né, de nutrientes, ela faz com que a intensidade seja menor. Então, se eu já chego nesse período com uma alimentação muito errada, comendo muitos produtos industrializados, né, muito açúcar, muito carboidrato simples, né, uma ingestão de álcool também em excesso, eu vou ter esses períodos de de TPM também mais intensos. Então, uma alimentação saudável, mais equilibrada, faz com que o corpo também tenha efeitos mais tranquilos. Mas isso vai acontecer, faz parte da gente, e a gente tem que tentar só diminuir mesmo um pouco esses nossos efeitos. E um outro ponto importante que a gente estava falando também do efeito sanfona, né, que eu falei bastante do período do cuidado aqui do tratamento, e aí tem uma segunda parte, que é o pós-emagrecimento, né? Então, eu emagreci e agora, né? Que é isso um pouco que a Pamela falou. Às vezes a gente acha que também acabou tudo, né? Agora acabou, tá tudo certo, eu não preciso me preocupar mais com nada. Bati minha meta, meu objetivo alcançou. E isso não pode acontecer. Por quê, né? Na verdade, uma coisa que é bem importante. O nosso corpo, ele, né? A gente tem uma herança genética, vamos dizer assim, que nos coloca no modo sempre mais poupador. Então, a gente tem mesmo um sistema mais poupador no nosso corpo. Então, quando eu reduzo gordura, o meu corpo entra em alerta. Opa, o que está acontecendo? Né? Está utilizando minha reserva, como se fosse minha poupança de energia. E ele, apesar de necessitar, em muitas vezes, né, não digo para todos, ele não... Esse efeito do emagrecimento, para ele, é como se fosse um estresse. Então, o nosso corpo, quando ele reduz a gordura corporal, ele não está achando muito legal, né? E é tão interessante que tem estudos que mostram que quando a gente atinge um peso máximo, quando eu reduzo o meu peso, o meu corpo salvou esse peso máximo como sendo o meu peso bom. E olha que interessante, né? Então, quando eu reduzo, ele quer voltar para esse peso. Então, isso é um efeito fisiológico. Então, por isso que eu preciso cuidar muito dessa primeira fase de emagrecimento, porque ela é algo que o nosso corpo faz naturalmente. Então, por isso que é tão importante, pós-processo de emagrecimento, a gente cuidar também. Muitas pessoas, né, que tiveram esse efeito sanfona, a maioria, na verdade, tem que entender assim, que o cuidado é para o resto da vida, né? Então, a gente tem que mudar um pouco essa chave do nosso corpo, porque o nosso corpo quer voltar àquele peso anterior. Então, já preservei o músculo, que isso vai ajudar. Eu já nutri esse corpo, que isso é importante no processo de emagrecimento. Mas quando a gente passa por esse processo de emagrecimento, eu tenho que cuidar muito, né? E também o acompanhamento com o profissional é importante. Muitas vezes não precisa ser tão próximo agora, mas com uma certa frequência para que eu consiga entender esses movimentos do meu corpo. E aí a palavra-chave é equilíbrio. Aí a gente entra na parte do equilíbrio da alimentação. Ah, eu vi até depois que a gente vai entrar nas perguntas, mas eu nunca mais vou poder comer a minha pizza, tomar meu vinho? Claro que vai, isso faz parte, né? Isso é vida, isso faz parte de uma alimentação saudável, né? Eu vou comer pizza e tomar vinho todos os dias? Não, não vou comer pizza e tomar vinho todos os dias. Né? E eu acho que entender essa chave. Bom, eu emagreci, foi uma fase nesse processo de emagrecimento, cuidei. Agora, eu tenho que cuidar de fato para o resto da vida, sim, porque o meu corpo ele quer voltar àquele peso anterior. E uma coisa importante, a gente não sabe ainda muito certo. Então, assim, tem gente que fala, Bruna, e quanto tempo meu corpo vai entender esse novo peso? A gente não sabe muito certo quanto tempo. Se são meses, se são anos, e se realmente ele entende um novo peso, né? Então, ele quer voltar. Ah, é cruel? É, mas são mecanismos de defesa que o nosso corpo tem. Nossos novos hábitos, né? Exato. O E aí, esses novos hábitos... entra nisso? Desculpa, o que você O perguntou? peso extra da gravidez também é a mesma coisa? Antes já tem uns estudos que o peso, que na gestação, porque a gente já atinge um peso mais alto, né? O nosso corpo não entende, não se sabe muito bem. Isso é super interessante. Olha o corpo como ele é sábio, né? Assim, Incrível. e não se sabe. Incrível, né? Assim, ele não entende isso como um peso
Claro, se eu ganho muito peso na gestação, ele é mais difícil voltar por uma questão, né, fisiológica. Uhum. Mas o nosso corpo não entende esse peso máximo Da- da gestação. Isso indica alguns estudos, né? Até que surjam outros estudos. Ele não entende isso como, nossa, olha que peso máximo. Não, ele não passa por isso. Bem interessante. Acho que Nossa, é a bom. Por isso que sabedoria a do nosso. gente elimina esses pesos, esse peso, como que eu posso dizer? Primário, ali, básico da gestação mais fácil, né? Às vezes em um mês, amamentando, tudo de gestação, você já perde mais da metade do peso que você ganhou na gestação. Justamente porque o corpo não absorve, não entende que esse é um peso certo para você, não sei. Mas Isso interessante, é bem interessante. interessante. Mas a gente tem que pensar muito nisso, assim. Então, é fácil? Não, não é fácil. Então, por isso que o pós-emagrecimento, sim, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter atividade física, que ela ajuda muito nessa fase, É. né? Porque o corpo, ele se regula tanto que ele pode até gerar mais fome depois de um processo de emagrecimento. Ele pode até ficar mais lento, porque ele quer voltar àquele peso. Então, ele tem mecanismos muito, muito sábios para voltar ao nosso peso anterior. E isso aí, como é que a gente cuida? A gente cuida tendo um estilo de vida saudável. E é o equilíbrio que eu disse, não é deixar de nunca mais vou poder comer nada, não, não é isso, né? Mas o nosso hábito tem que ser saudável e tem que ter aqueles momentos um pouco mais livres. Atividade física, ela é o outro pilar para manutenção de peso e evitar o efeito sanfona. E outra questão é também o monitoramento desse peso, né? Então, eu não preciso pesar de manhã, à tarde, à noite, todos os dias, nada disso. Não. Mas eu tô, olha, eu falo igual conta corrente, você tem que dar uma olhadinha às vezes para ver como é que tá, né, a situação. E isso é importante, A porque própria idade vai mostrando isso pra gente, né? Principalmente pra mulher. Tem uma idade que dá meia-noite do aniversário, parece que o corpo fala, opa, deixa eu ver. Não, gente, é É a hora incrível. de aparecer. Hã? é, Verdade. acho que cortou que a Pamela O que falou. que você falou, Pamela? Não, eu falei, eu concluí aí o que você falou, falar que se deu meia-noite, opa, é a hora de eu aparecer, aparece tudo que não deveria. Aham, aí fica tudo mais. Aparece tudo aí, entendeu? Aparece tudo, 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 É. tudo. Gente, Então, onde quando você tinha. Igual a Pamela falou, né? Tipo, a gente tem 18 até 20 e poucos. Você fica 2 dias sem comer, ai, tem um casamento, preciso usar um vestido tal. Tava assim, desuicada, fazia um dia sem comida. Agora tava ótima, esquece, esquece. Olha, o tempo é duro com a mulher. Isso vai acontecendo. 20 anos, 25, assim, aqui na live, escuta o que a gente tá falando, aproveita. E é esse hábito agora, para quando você chegar nos 30, 30 e Exato. pouco, memória que Você já tá muscular, no hábito, né? Com 30 e pouco, já tá no hábito. É. Nós estamos falando isso para vocês agora. Ninguém É. falou isso pra gente na época. Sim. Ninguém Faz, comeu hoje, é, só no faz 2 quilos foram embora. Não, gente, não é mais assim. é E a você gente tem que entender. um hábito ali Ah, saudável na sua vida e ponto. É isso, né? e a gente vai entendendo que vai mudando as nossas prioridades de vida, nossa Sim. rotina, né? E aí também não dá para a gente, às vezes, exigir do nosso corpo aquele peso de 20 anos, né? Nem cabe mais muitas vezes, Não. nem vamos. Então a gente gera frustração se a gente pensar. E eu E, acho que a mulher vai ficando mais pensar, bonita, mais madura. Eu sou super. Ai, isso sabia, Maria? Eu Eu acho que o tempo faz muito bem para as mulheres. faz. Tipo assim, eu não queria ter 22. Eu queria ser do jeito que eu sou. Tem que Agora ser. eu tô ótima. Não, não é assim ser convencida, né? A gente tem que ser feliz com o Sim, jeito que a gente tá. amadurecimento. Eu É, acho que a gente conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas limitações, o que que a gente pode fazer, onde a gente pode chegar. Eu acho que a segurança que a idade nos traz, né, é muito importante. Eu acho que essa segurança é o mais importante. e se não tá feliz com uma certa coisa, né? No caso que a gente tá falando aqui de peso, vai, procura uma pessoa, né? Clínica, enfim, que vai te ajudar a atingir esse objetivo. Mas eu acho que a mulher é igual vinho, quanto mais
mais idade, melhor ainda. Ai, gostei. E a gente tem que pensar também na alimentação como, que eu acho que assim, o desfecho principal é sempre a saúde, né? Então, a alimentação, claro que a questão do peso, a gente tem que ser um peso que a gente está feliz, né? Não comparando com o outro, com um peso que eu considero que é o melhor. Uhum. A gente tem que ser aquele peso que que a gente sente bem. E o desfecho principal tem que ser a saúde, né? E esse uma grande questão. Um envelhecimento saudável, né? Como é que eu quero envelhecer? Eu quero envelhecer de uma forma saudável, com prevenção das doenças, né? E minimizando todos esses riscos. E aí a questão da nutrição, ela é chave para esse processo. Então a gente tem que pensar também, né, como é que a gente está cuidando desse corpo. Para a gente entrar também para algumas perguntas, algumas a gente respondeu, né? Eu recebi as perguntas que vocês também receberam. Eu tenho uma pergunta, eu acho Ó, que é boa, que me mandaram. E eu achei bem interessante. O estresse ajuda no efeito sanfona? A gente falou da ansiedade e tudo, mas às vezes um estresse mesmo, uma fase muito difícil para a pessoa. sim. No período que a gente está com estresse, tem várias questões. Tem questões físicas, né? Então a gente fica com o corpo mais em alerta, porque a gente libera vários hormônios do estresse nesse período, e isso pode impactar sim no emagrecimento. Mas também as nossas relações mudam, né? A relação com a comida, por exemplo. Então, se eu estou mais estressada, muitas vezes também eu altero o meu sono. Se eu altero o meu sono, eu também posso alterar a questão do peso, né? O sono é base para o nosso processo seja de emagrecimento ou de saúde, né? Então, isso é um destaque que a gente tem que ter. Se eu estou muito estressada, também às vezes eu altero até minha função intestinal, né? O intestino muda, tudo. O intestino mudou, ele tem uma comunicação sistêmica, até cérebro-intestino, intestino-cérebro, né? Quantas vezes a gente está estressada, ou altera o intestino, ou prende, né? Ou solta ou prende. Então, a gente tem uma alteração em nível sistêmico com o estresse. E a nossa questão com a comida também. Se eu estou mais estressada, muitas vezes, isso é natural, a gente às vezes pensa em recompensas também para aliviar esse estresse. Sim. E aí a gente acaba comendo muito mais. E uma coisa interessante, quando a gente dorme pouco, como eu disse, sono também só para lembrar, o nosso corpo não descansa, né? Ele não tem essa restauração. E aí a gente tem vários estudos mostrando que se eu tenho uma noite ruim de sono, o que acontece no outro dia? Muitas vezes eu como mais mesmo, aumenta a fome, a vontade, um mecanismo também para restaurar isso. Então a gente pode alterar tanto a questão da fome, a vontade de comer, e também, se eu estou mais estressada, eu posso estar descontando esse estresse na comida. E é importante isso. Nas consultas nutricionais, a gente consegue perceber esses gatilhos, sabe? E o gatilho do estresse é importante e a gente consegue mudar, né? E ressignificando isso também, né? Algo que é importante. Como é que eu tô lidando com esse estresse? Então, eu tô comendo um pouco mais e aí a gente vai modulando isso na dieta. Mais alguma pergunta que vocês acharam interessante? Eu tô com algumas aqui abertas também. Como fazer o corpo não sofrer o efeito sanfona, acho que a gente falou um pouco, né? Do cuidado no emagrecimento e pós-emagrecimento. O que fazer para diminuir a compulsão, né? Se for uma compulsão, isso é importante. Às vezes a gente tem mais vontade de comer e às vezes a gente tem compulsão alimentar. E isso aqui é um distúrbio alimentar que precisa ser cuidado com muita atenção, né? Porque é por uma equipe multidisciplinar, médico, nutricionista, né? Um psicólogo, porque isso é bem importante. A compulsão, ela precisa de um olhar mais específico. Agora, se eu desconto na comida, se eu tenho um hábito mais beliscador, né? Muitas vezes a gente tem que entender. Trazer isso mais para a consciência. Às vezes eu como muito no automático, né? Falo muito para os pacientes. Primeiro, eles têm que entender o que está gerando mais vontade de comer. Eu estou ociosa, eu quero comer, né? Então, será que se eu comer, eu vou resolver essa ociosidade? Será que não é importante? Eu vou caminhar, vou andar com o cachorro, vou brincar com meus filhos, vou ver um filme, vou ler. É nem fome, é Nutri. Às vezes nem é fome, exato. É vontade de comer. Ou porque eu tô à toa assistindo televisão e quero comer. Vou comer para passar o tempo. É bem comum, viu? Bem comum. Bem... Ou, E às vezes, não. Às vezes eu como porque eu tô super ansiosa no trabalho, uma fase difícil. E isso tem que ser trabalhado semana a semana. Isso é muito comum. Então, teve uma paciente que foi bem interessante. Ela falou assim que pela primeira vez a gente trabalhou muito isso e a gente entendeu esse gatilho. E ela falou, nossa, eu percebi que eu estava estressada no trabalho, eu estava em casa, e eu falei, acho que eu preciso comer. Aí depois ela falou, não, eu preciso comer, porque eu não estou com fome, né? Então não vai resolver o meu problema.
Aí ela pegou o cachorro e deu uma voltinha no quarteirão, 10, 15 minutos, e ela mudou esse foco. E aí, quando ela voltou, ela estava mais relaxada, caminhou com o cachorro ficou feliz, ela ficou feliz também, e ela não teve esse efeito com a comida. Então, a gente tem que ressignificar, né? Se eu tô com fome, eu preciso comer, né? Agora, se eu tô comendo por impulso, ou comendo porque eu tô ansiosa, cansada, triste, feliz, E é o mais estressada, é o mais comum. A gente tem que trazer isso, entender os motivos e a consulta a consulta e ressignificando um pouco essas ligações. Eu acho Às que vezes isso é ela uma fala, ao nosso corpo, né? Que é o que a Clínica Seven, que vocês, nutris da Clínica Seven, Bru, passa pra gente, que a gente tem que escutar também. Além de vocês nos escutarem, vocês façam que nós escutamos o nosso corpo também. Fala assim, tá, o que que é, Pamela? Agora você tá em que momento da sua vida? Você tá no momento mais, tá trabalhando demais, tá treinando, você consegue ter um tempo para você, tá meditando, como é que tá a sua alimentação? Você consegue ter uma alimentação saudável? Porque não adianta a Clínica Seven, a nutricionista, impor uma dieta para você, tentar ajudar, se você não está apta ou se você não está aberta para fazer aquilo acontecer, né? Porque eu acho que você tem que estar numa leitura, você tem que estar num momento muito bem consigo mesma, no sentido de ouvir outra pessoa e de conseguir realizar aquilo, né? Que depende muito, né? Vocês passam a fórmula mágica pra gente, mas quem tem que fazer, quem tem que seguir somos nós, né? nossa, total, Eles não simplesmente jogam um cardápio novo e pronto, né? Isso que é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bom, aí perguntaram se é possível evitar o efeito sanfona, que é o que a gente está falando. Qual carbo é o pior? Me perguntaram. Carboidrato. Fala que eu... Fala que eu... É qual? Quando a gente pensa no carboidrato, assim, primeiro, ele não é o grande vilão, né? Ele pode ser consumido no dia a dia, inclusive no processo de emagrecimento, isso é um fato, né? A gente coloca, inclusive, nos nossos planos alimentares, claro, né? Respeitando o que o paciente gosta. O que a gente tem que pensar sempre? Então, quais são os piores? Que a gente fala os carboidratos mais simples, né? E aqueles que vêm o pão branco, bolo, né? Do próprio açúcar de adição. Esses tipos de carboidratos são carboidratos que precisam ser controlados. Então, pensando um pouco na manutenção do peso, ele pode incluir, mas eu tenho que estar atenta na quantidade, no momento, modulando tudo isso, a gente pode incluir todos. Então, não preciso comer sempre um docinho fit só. Posso comer, às vezes, um chocolatinho, né, com açúcar, mas a questão é quanto eu vou comer, como eu vou comer, né? Então, isso é importante também a gente colocar. Então, os carboidratos, eles entram também, eles são importantes, na verdade, é um macronutriente bem importante para a questão do nosso corpo, da nossa energia, mas o excesso, ele, de fato, ele vai levar ao acúmulo de gordura corporal, aumento da nossa glicemia, né? Triglicérides, então ele vai ter impactos metabólicos também. Então a gente tem que realmente consumir esses produtos mais integrais, né? Então, o pão integral, fazer a utilização de farinhas, né, de melhor qualidade, usar os carboidratos também que são interessantes, seja batata doce, seja, né, sei lá, mandioquinha. Então tem vários carboidratos bem interessantes que a gente pode usar. E até os que não são tão interessantes, eles não são proibidos no nosso processo, né? Então a gente precisa só controlar as quantidades. Isso é importante. Nada é proibido, assim. Eu não gosto. Às vezes a gente coloca quem que é o grande vilão. O grande vilão é o excesso, essa é a grande verdade, né? O equilíbrio, a gente consegue comer tudo desde que tenha equilíbrio. Sim. Até uma experiência pessoal, quando eu fiz aquela dieta bem restrita, que eu perdi os 4 quilos, ok, a gente atingiu o que a gente queria, foi, né, com saúde, etc. Mas eu percebi, até foi uma coisa que eu conversei com a minha Nutri, percebi que eu não posso ficar sem o carboidrato. Eu baixa muito a minha imunidade e aí, tipo assim, às vezes acontece de eu ter uma herpes na boca, sabe? Aí vai aparecendo várias coisas e eu também fiz atividade física junto com a dieta. Então, aproveitando essa pergunta da Márcia, no meu caso, a minha Nutri já sabe, ela não deixa eu ir para academia malhar pesado quando eu tô com a minha dieta
dieta mais puxada, mais regrada. E agora a gente já sabe, assim, mesmo quando eu quero perder mesmo, a gente põe o carboidrato, um purê de batata, arroz branco, que eu não vivo sem arroz. Então, para mim é muito difícil almoçar sem um arrozinho. Então, a gente inclui, sabe? E mesmo assim, dá o efeito bom, positivo que a gente quer. Então, né, Perfeito. sempre com cuidado, assim. Eu acho que escutar o seu corpo mesmo, né? Igual a Maria falou. Ela começou a fazer uma dieta mais restrita junto com a Nutri e ela viu que ela não conseguia, o carboidrato fazia falta para ela. E às vezes, se ela tivesse seguido sem o carbo, se a Nutri não tivesse escutado ela não teria conseguido chegar no corpo, no peso que ela gostaria, não conseguia ter ser tão efetiva na dieta, né? Então eu acho que o diferencial da Clínica Seven é justamente esse, escutar o que a gente está passando, o que a gente tem para falar e adaptar a dieta personalizada para cada uma. Exatamente. Tem pacientes que falam, eu não gosto de arroz, não como arroz. Tem gente que fala assim, eu não vivo sem. Eu gosto do meu pãozinho de manhã, ele é muito importante para mim. E Como o que você não come? Pra gente já não colocar pra você. Eu falei, ai meu Deus, tá bom, não como. O que não colocaram para você? Não, ela perguntou já na primeira consulta, pô, o que você não gosta? Tipo assim, pra eu já não colocar, pra não ser uma coisa difícil pra você fazer. Porque, imagina, já estou fazendo dieta, já vou ter que cortar algumas coisinhas, né? Já vou ter que mudar aqui meus hábitos. Então, assim, vou colocar uma coisa que você não gosta. O que você não gosta? Eu falei, bom, nossa, já gostei, né? Então, o que eu não gosto? Coisa. E sabe o que é engraçado? Até quando eu fiz, o Antônio via aquele almoço meu, falava, você tá louca, né? Tipo, você não vai viver com esse tanto de comida. E um monte de leitora, porque eu postava e elas falavam, só isso? Mas, gente, assim, uma experiência própria. Eu também achava loucura aquele cardápio todo. O corpo acostuma. Ele acostuma a ficar sem a bebidinha, que você, né, o vinho, tal, que você quer tomar. Ele acostuma a ficar sem muito carboidrato, acostuma a ficar sem o doce. A primeira semana é muito punk. Não vou mentir, né? A gente tem que falar a verdade. É punk. Você fica sonhando com as comidas. Tem que pôr uma algema no braço. Mas depois parece que te liberta de um negócio, de um vício. É surreal isso. O corpo é muito inteligente. Tá tudo aqui no Sim, exato. E é claro, a primeira semana a gente faz as mudanças mais bruscas da nossa rotina, né? Mas não pode ser sofrido, né? Esse processo não pode ser sofrido. aqui, Nutra, ela falou, eu tô fazendo spinning, cortei o carboidrato e não emagreci. Isso eu queria... Às vezes ela não tem que tirar o carboidrato. Não tem, exatamente. Às vezes o carboidrato vai ajudar ela a perder esses 5 quilos que ela quer. Então é por isso que é importante a gente não fazer dieta sozinha. A gente ter um profissional nos acompanhando, um profissional que nos entenda e que vai fazer esse percurso junto com a gente. Que às vezes a gente acha que a minha amiga que cortou carboidrato deu certo, ela secou. Mas para mim, às vezes, meu metabolismo só vai funcionar com carboidrato. E outra, uma coisa muito importante, no processo de emagrecimento, o que é mais importante também é a restrição, claro, assim, diante de tudo aquilo que a gente já falou, mas tem que ter uma restrição energética, né? Então, essa restrição energética, então, às vezes eu tenho lá, tiro o carboidrato, mas eu aumento a quantidade de outros, seja a gordura ou seja da proteína, e o valor energético também fica alto. E aí não tem a perda de peso, né? Então, eu também tenho que pensar na composição desses nutrientes, vitaminas, minerais, mais a proteína, carboidrato, a gordura, tudo isso. Mas também tem que ter uma questão do valor energético, né? E isso é importante, né? Igual a gente fala assim do jejum. Não adianta eu fazer um jejum intermitente o resto do período comer em grande quantidade. Não é ele que emagrece, é o que emagrece. É o, né? É a somatória de tudo isso, né? E isso que é a grande chave. Então, às vezes a gente também reduz, retira o carboidrato e sobe os outros nutrientes, né? Sem esse equilíbrio, e aí não vai perder peso mesmo, né? Então isso é importante. Então, por isso que é importante também calcular, ver a quantidade de energia total e não só tirar um elemento, né? São todos esses elementos que são importantes. Mais alguma coisa, mais alguma pergunta que seja interessante que a gente não respondeu? A Marcelinha falou que se o corpo precisa ou não de carboidrato mesmo. Eu acho que é cada um.
Eu tô tentando lembrar o exame que eu fiz na Clínica Seven, que eu achei ele sensacional. Que falava se o álcool fazia efeito no meu corpo, se eu engordava pelo álcool. Não é o do DNA lá da genética? É um teste genético. É o teste genético. É, É eu sensacional, é sensacional. Ele é muito perfeito, ele é muito perfeito. Ele é muito E bom. ele mostra um pouco a tendência do nosso corpo, né? Realmente tem algumas pessoas que têm uma questão genética, que tem maior propensão a acúmulo de gordura, uma relação diferente com a comida. Isso tem que ser levado em conta, né? Porque às vezes tem paciente que fala, ah, não, isso é coisa da sua cabeça. Não, é real mesmo, né? É, lógico. Então tem as genéticas importantes. Então, a minha, eu falo assim, genética, todo mundo tem cada um tem a sua. Então, a minha é diferente da sua. Então, a minha resposta vai ser diferente de cada uma também. Minha irmã, que é meu sangue, é tudo diferente da nossa genética. Exatamente. Então, tem a questão genética, tem a história anterior de vida, tem a história atual de vida, tudo isso conta. A questão do carboidrato, ele, né, é difícil a gente ter, a gente que fala, eu tenho uma dieta mais low carb, mas o low carb inclui o carboidrato, né? Sim. É difícil ter uma dieta zero carboidrato, né? Porque ele está presente nas frutas, né? Nos vegetais, então está presente. Então, o corpo precisa também desse macronutriente. Não precisa em grande quantidade, mas ele precisa. Ele é um dos grandes produtores de energia aí do nosso corpo. Então, é importante sim o consumo. Não precisa ser em excesso, né? Essa é a grande questão. Mais alguma pergunta? De uma forma geral, quase todas, né? Acho que Todos que eu recebi aqui, a gente respondeu. eu acho que teria muitas outras coisas pra gente falar. Quem sabe a gente faz uma segunda live. Legal. Falando de menopausa, de, né, terceira idade, enfim, tem várias dúvidas. É que eu acho que não dá tempo. Essa foi para introduzir, né, Maria? Hã? A nossa experiência com a Clínica Seven. Foi mais uma live para introduzir, né? Sim. Mas olha, a Clínica Seven pode convidar a gente para participar demais. Ai, que legal, a gente adora também. E a live vai ficar salva também. Tem gente que perguntou se ia ficar, então se precisar depois rever e se surgirem outras dúvidas, a gente também está super abertas para responder. Sim. Acho que é isso. Muito obrigada por vocês terem participado. Foi ótimo. Papo, muito obrigada, meninas. Maria, aproveita suas férias, crianças com o marido aí. Depois você volta para Obrigada. Obrigada. Depois, gente, agosto, ó, até já vou anunciar aqui. Quem for minha leitora vai ser, ó. Deixar cravar. Na academia, não quero nem ver. Vou fazer certinho. Um beijo. Obrigada por todos que assistiram também. Também, Pamela, um beijo. Beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.